Eu quero agora convidar você para uma conversa, né? Na verdade, é um alerta para você que é pai, mãe responsável por uma criança, né? Você a conhece e está acompanhando o que eles estão fazendo na internet, né? Você sabe o que eles estão mexendo ali, né? Não ter uma supervisão é um grande risco, gente, né? Para a saúde dessas crianças. E para a gente começar essa conversa, né? E vamos ver uma nota que preparamos sobre esse assunto de grande importância para você. Nos dias de hoje, as crianças estão cada vez mais conectadas. A internet faz parte da rotina, seja para estudar, jogar ou conversar com os amigos. Mas é preciso lembrar que neste ambiente também existem riscos. Sem a supervisão de um adulto, elas podem ser expostas a conteúdos inadequados e até a pessoas mal intencionadas. Por isso, acompanhar o que os filhos acessam e estar presente no mundo digital é uma forma de cuidado e proteção. Assim como ensinamos valores, respeito e fé no dia a dia, também devemos orientar sobre o que é certo e seguro no mundo online. Cuidar do coração e da mente das nossas crianças é uma missão que começa dentro de casa, com amor, diálogo e presença. E como a gente garante, gente, que esse ambiente então seja seguro e saudável para as crianças, né? E eu convido aqui você, então, para acompanhar comigo essa entrevista. Recebo aqui com muito carinho a Vitória, ela é advogada e vai nos ajudar a entender melhor, né, Vitória? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Dani, obrigada pelo convite. Esse é um tema muito legal de tratar, principalmente nessa atualidade que a gente está, que cada vez mais os nossos acessos à internet abrange o mundo inteiro. Então, não é só aqui no nosso país, né? Não, é claro, e é uma preocupação geral, né? Quais são os principais riscos que uma criança corre acessando a internet, Vitória? Justamente o fato da gente não ter acesso só ao que está no nosso país, na nossa cidade, ter acesso ao mundo inteiro, a criança está sujeita a passar por cyberbullying, por processos. O que é cyberbullying? São esses jogos novos que incentivam a criança a cometer crimes, é até uma palavra assim um pouco forte para usar, mas suicídio através de brincadeiras. A criança, na sua inocência, não tem esse discernimento do que é certo e o que é errado. Então, fragiliza a cabeça dela mentalmente. Começa a colocar que alguns amigos não gostam dela. Do outro lado da tela, ela pensa estar conversando com uma criança, mas na verdade pode ser um adulto influenciando esses comportamentos suicidas, que acaba remetendo para a criança ideias que não são legais para a idade dela e para a idade de qualquer pessoa também. A internet está sujeita a essas intenções maldosas, infelizmente. Não, você está falando e tem que ser falado mesmo, sim, tá? Porque isso é uma coisa que existe e aqui, eu penso, a nossa preocupação maior é realmente para que todo mundo acesse a informação para poder cuidar. Sim. E além disso, quais são os outros riscos? A pedofilia, como eu acabei de dizer também, quando um adulto se disfarça de uma criança para poder cometer esses atos ilícitos, numa inocência. Existem vários jogos virtuais hoje em dia que qualquer adulto pode ter acesso também. Não só a pedofilia, mas também ao vício digital. Porque o vício no celular, ficar preso no celular, no computador, acaba também atrapalhando o comportamento infantil. Já existem vários estudos nesse sentido que dá até um atraso mental. Não necessariamente um atraso mental, mas a cabeça acaba ficando sobrecarregada e acaba refletindo em atitudes com os pais, com os colegas na escola, com os professores. Nossa, isso é muito sério, né? Sim. Porque realmente sobrecarrega, fora todos esses riscos que você colocou, sobrecarrega, a criança não vai desenvolver outro conhecimento, aquilo que ela poderia estar vivendo, né? Sim, aprendizados novos também, sim, uma coisa diferente que aprende que ainda não é para a idade e acaba repassando na escola para os outros alunos. E aí a professora até atenta, né, os pais, do que está sendo acessado em casa através do celular, do computador. Vitória, mas e aí, né? Todo mundo pergunta, né? Mas como eu faço para proteger meu filho desses riscos? É uma ótima pergunta. Se tratando no mundo do direito,
essa parte de monitoramento tanto do celular quanto do computador se alinha com os princípios da responsabilidade parental. A lei brasileira não traz uma norma específica que proíba ou incentiva esse monitoramento, mas traz que os pais são responsáveis pelo bem-estar da criança, pela segurança da criança. Então, fazendo uma analogia, a gente sabe que o acesso à internet também está vinculado ao bem-estar da criança, justamente por esses fatores que incentivam ela a cometer um ilícito, cometer algum crime, fazer algo de errado. A gente pode proteger as nossas crianças. Hoje em dia, existem vários meios assim, mais fáceis, que seria, inclusive, a própria internet. Então, por exemplo, o Google permite um link familiar. Quando você cria um acesso para a criança, ele vincula com os celulares dos responsáveis, do pai, da mãe. Então, você consegue acessar os aplicativos que as crianças estão baixando, consegue acessar o conteúdo do celular, os links que estão sendo acessados, quais vídeos estão sendo monitorados. Não só isso também, existem vários aplicativos, softwares hoje em dia que permitem esse monitoramento, não assim de uma maneira que a criança entenda que está sendo fiscalizada, mas ao mesmo tempo protegendo a criança. O Safe Kids, o YouTube Kids, que coloca vídeos mais direcionados para a criança e não acessa todos os vídeos que tem no YouTube. Então tem vários meios que o pai e a mãe conseguem fiscalizar o que a criança está fazendo. Mas eu acredito que o mais importante disso tudo é o diálogo direto com a criança. Permitir a segurança no ambiente que ela vive, permitir que ela se sinta à vontade para conversar com o pai sobre as coisas novas que estão vendo. E isso eu acho que abre assim, um leque para o pai, pelo responsável também, permitir que a criança fale, porque muitas vezes a gente sabe que a nossa rotina é corrida, que o nosso dia é cansativo, mas aí a criança vem, quer mostrar um jogo novo, quer mostrar alguma coisa nova que está aprendendo, sem ter noção de que pode ser errado, e às vezes a gente nem dá atenção, fala, ai, tá bom, fica aí, não dá tempo. Sim. Então é importante ter esse diálogo com a criança, às vezes sem ser direto, não, deixa eu ver o que você está fazendo, não, sentar ali e falar, filho, me mostra, deixa eu ver o que você está acessando, que legal esse jogo, me mostra como que funciona, o que mais que você está fazendo. Então, abrir esse leque para a criança se sentir à vontade para contar o que está fazendo e conversar com os pais também, né? Nossa, perfeito isso que você fala, porque é exatamente através do diálogo para se envolver com a criança não ter medo do pai, da mãe, do responsável, de contar alguma coisa que esteja acontecendo, né? Que característica que a criança, que movimento, que comportamento que ela começa a ter quando começa a acontecer alguma coisa desse tipo? A gente percebe sinais que os próprios pais não ensinam para a criança, né? Então, são algumas coisas que a gente sabe que não vai aprender na escola. Alguns sinais agressivos, uns movimentos violentos, uns comentários. Então, assim, essa parte de fiscalização engloba principalmente a atenção dos responsáveis em cima da criança, a perceber os movimentos dela, as atitudes dela. E não só esse cuidado de acessar o que ela está acessando, mas de acompanhar de uma forma caridosa. Eu falo muito sobre o Monteiro Lobato, que ele fala para essas coisas de criança, a gente tem que olhar com um olhar infantil. Justamente porque a gente só pode entender o que a criança pensa pensando como ela. Porque para a criança é um mundo atrativo, tem muita coisa que chama a atenção, que prende. Tem até gente que fala, ai, meu filho passa o dia inteiro no celular. Passa porque até a gente, às vezes, se perde também nesse fato do celular. Se prende muito ao uso do celular. Então, é olhar para a criança e perceber esses comportamentos dela, o conteúdo que ela está acessando. Colocar tempo no acesso também, monitorar essa parte. Olha, você vai poder acessar 1 hora durante a manhã. De noite, evitar o uso do celular, porque a gente já sabe também que carrega muita cabeça, até mesmo afeta o sono. Então, são características mais agressivas, vamos dizer assim. Não necessariamente ao fato de bater, mas assim, de um tom mais alto que fala, movimento mais bruscos que faz, que você acaba percebendo que está influenciando o uso da tela. E se perceber algum acesso já de risco, né? Perceber já, às vezes o pai ou a mãe, o responsável ali, olha, percebe alguma coisa grave já, né?
E como que ele deve agir? Qual o primeiro passo? Em primeiro momento, não despertar interesse na criança. Tá. Justamente porque a criança vai ter interesse, querendo ou não, vai querer saber o que está acontecendo. E não é só proibir, não, você não vai pronto. Não, é explicar por que é errado, de um jeito, né, delicado, que a criança vai entender sem despertar a curiosidade dela de continuar acessando esse conteúdo. Mas também é muito importante alertar a polícia sobre essas coisas que estão acontecendo. Hoje em dia é muito comum o adulto criminoso utilizar dessas artimanhas para poder acessar essas partes mais frágeis. Então, assim, se nós que somos adultos, idosos, caem facilmente em golpes, em fraudes e acaba fazendo um Pix errado, passando informação a mais, imagina uma criança que não tem noção que isso pode estar sendo feito com ela. Sim. Então, assim, através de jogo, hoje em dia a gente vê bastante notícias sobre jogos que circulam, que vão influenciando as crianças a cometerem certo ilícito, né? Sim. Inclusive sobre o suicídio. Sim. Influencia justamente sobre a atitude que ela vai tomar. Então é importante sim avisar as autoridades, mas também saber como chegar e conversar com a criança. Como lidar com ela, Sim, né? a Sobre criança isso. tem que ter confiança para poder falar sobre um assunto. É. Não adianta reprimir a criança, xingar a um ponto que ela não vai conseguir se sentir à vontade para falar com o pai, com o responsável. Exatamente, perfeito. Esse movimento faz a criança se aproximar mais dos pais, Sim. né? E não mentir, não faltar, não sair dessa posição, né? De poder confiar mesmo. Vitória, muito obrigada. Obrigada eu. Foi ótimo bater esse papo com você. Com certeza ajudou muitas pessoas a mudar um pouquinho o comportamento para ajudar na proteção com as crianças. Muito obrigada. Linda, obrigada a você.